Esta edição do Cidade Alerta Sergipe, falando do caso da Bruna Farias da Silva, presa por envolvimento com tráfico de drogas, e da Diana dos Santos, que até então não tem histórico no mundo da criminalidade. Vou contar aqui esse relato, no programa, dessas duas mulheres, amigas, parceiras e moradoras do município de Nossa Senhora das Dores. O que aconteceu com elas e por quê? Bom, a Bruna e a Diana, elas foram mortas, executadas. A motivação? Tráfico. Ontem à noite, os corpos delas foram encontrados dentro de uma casa numa localidade conhecida como Matadouro. A polícia encontrou drogas e um documento de identidade de uma outra mulher, Gilmara Silva de Aquino, que há cerca de um mês foi presa. A polícia ainda investiga se esse duplo homicídio tem relação com outro crime ocorrido na região esta semana. A reportagem é do Douglas Magalhães. A violência está em alta em Nossa Senhora das Dores. No início da semana, segunda-feira, 2 jovens, 16 e 18 anos de idade, foram mortos a tiros. Ontem à noite, 2 mulheres em uma casa nas proximidades do Matadouro, no conjunto residencial Estrela. 2 mulheres foram assassinadas, uma dentro de casa, a outra fora de casa. A polícia encontrou substâncias entorpecentes, além de um facão dentro da casa. Eu converso com o assessor de comunicação da SSP, Lucas Rosário. Quais as informações sobre este duplo assassinato em Nossa Senhora das Dores? Douglas, a gente percebe que é um momento em Nossa Senhora das Dores em que o tráfico de drogas, a disputa geográfica pelo tráfico de drogas gera essas vítimas. No local de crime, a polícia encontrou, nesse caso específico das 2 mulheres, que até o início da manhã não tinham ainda identificação, moram há pouco tempo em Nossa Senhora das Dores, possivelmente são de outro município, de fora do estado. Encontramos na residência resquícios restantes de produtos entorpecentes, drogas que estavam sendo utilizadas na noite de ontem. Encontramos também a identificação de uma traficante, que não é uma das vítimas, mas uma traficante que foi presa há exatamente um mês pelos policiais civis da delegacia do município de Nossa Senhora das Dores. No início da investigação, o delegado Marcos Garcia já tem algumas informações de que o duplo homicídio que aconteceu na última segunda-feira, também envolvendo a disputa pelo tráfico, esse duplo homicídio das mulheres seja o desdobramento daquele evento que aconteceu na última segunda-feira. Então, infelizmente, é uma briga pelo tráfico de drogas na região. Há uma determinação do secretário de Segurança Pública, João Eloy, já o comandante-geral da Polícia Militar, a nossa delegada-geral, que haja uma intensificação do trabalho investigativo, do trabalho ostensivo, da Polícia Militar também, o trabalho investigativo da Polícia Civil, para que essas pessoas que estão gerando esses crimes, que obviamente crimes que abalam a população de bem de Nossa Senhora das Dores, essas pessoas sejam identificadas e tiradas de circulação. Muito obrigado, Lucas. Olha, a polícia segue 2 linhas de investigação. A primeira, o tráfico de drogas, a disputa geográfica, como falou o Lucas Rosário. Segundo, o famoso banho doce, que é quando o traficante compra a droga e não paga. Resultado, termina acontecendo o que aconteceu ontem à noite com essas 2 mulheres que perderam a vida. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, aqui da Secretaria da Segurança Pública. E aqui no estúdio do Cidade Alerta, o nosso consultor em segurança, o Coronel Yunes. Boa noite, Coronel. Sobre esse caso aí, tem muita coisa a ser observada e analisada, a relação de crimes e sempre o motivador que foi aí o tráfico, no caso. Diego, nos preocupa, porque primeiramente nós estamos falando de uma cidade pequena, uma cidade relativamente pequena, comparado a outras cidades. Segundo, que o envolvimento de mulheres no tráfico de droga. Isso já vem ocorrendo há algum tempo, mas a violência que as mesmas vêm sofrendo, isso é algo que assusta a todos nós. Se o tráfico de droga está dentro de uma cidade como Dores, a polícia, tanto militar quanto a polícia civil, precisam ocupar aquele município. Não pode haver uma discrepância nas ações policiais
e as ações de mortes que levam com que o tráfico de droga se torne mais forte naquela região. Diante das informações repassadas pela própria Secretaria de Segurança, a gente já pode concluir que a droga ela está em todo o estado de Sergipe. Alguns municípios que não tinham o envolvimento ou a violência ou a venda da droga, hoje, infelizmente, tem esse triste retrato. Precisamos mais do que nunca que o efetivo policial, principalmente da Polícia Militar, que realiza o trabalho preventivo, ele possa aumentar, Diego, naquela região e em outras regiões, né, para que o tráfico de droga, vendo a ausência do Estado através da Secretaria de Segurança, dos órgãos de segurança, eles acabam ocupando o espaço. Nós não podemos permitir que em outros estados o tráfico se tornou um poderio bélico e uma violência maior do que o Estado possa conter. Precisamos mais do que nunca que sejam realizados através do Estado concursos públicos, tanto para a Polícia Civil quanto para a Polícia Militar, e também o ingresso de agentes penitenciários para que possam absorver essa quantidade de criminosos que estão dentro da ação do crime, principalmente o tráfico de droga, que vem gerando a questão do homicídio. Sabemos que a população carcerária no nosso estado, ela tem se mantido aproximadamente de 5 mil presos, e isso ao longo dos 15, 20 últimos anos. Ou seja, a população ela tem crescido significativamente. E sabemos também que a violência tem crescido. Se não houver uma estrutura para recepcionar aqueles que cometem o crime, a população ficará à mercê desta violência. Então, a violência, infelizmente, a gente tem a dizer, está em todo o Sergipe, principalmente naquelas pequenas cidades que poderiam ser locais de descanso e de sossego para a sociedade. Esta é uma triste realidade enfrentada em nosso estado. Alguns elementos deste caso, né, a forma em que elas foram assassinadas, mortas, estavam, digamos, carimbadas, marcadas para morrer. As imagens, inclusive, do local do crime, da cena do crime, a gente teve acesso, e são imagens terríveis por causa da brutalidade. Elas, além de terem sido baleadas, os corpos foram jogados e estavam em cômodos diferentes. A polícia ainda está investigando para saber se uma delas, a Diana, tentou fugir, já que estava em outro cômodo do imóvel lá onde elas foram localizadas. Tem a informação também de que elas não são nascidas e criadas em Dores, mas que estavam morando há algum tempo já no município, estavam morando lá em um período de tempo, mas a polícia também ainda não repassou há quanto tempo, até porque é um caso que ainda está em investigação. Motivação do crime, qual seria o envolvimento delas com o tráfico, se estava devendo, ou se comprou e não pagou, ou se tem aquela questão do banho doce, como avisam, né, que informam que seria a dívida com o tráfico, já que não houve o pagamento diretamente ao traficante. Então, são todos esses elementos que fazem parte desse processo que está aberto, que é o de investigação e que a polícia vai somando para o inquérito para tentar elucidar e encontrar o assassino ou os assassinos executores, né, coronel? Podemos dizer, Diego, com certeza absoluta que o tráfico de droga traz a violência. Isso é um fato, é uma realidade. Então, precisamos mais do que nunca um combate incisivo na questão do tráfico de drogas. Ou seja, precisamos cada vez mais as ações de não permitir a entrada de droga em nosso estado, bem como realizar as operações para que aqueles que estejam vendendo, comercializando de qualquer que seja a forma, eles possam ser presos e retirados do meio social. Se não houver as ações paralelas neste sentido, a violência, infelizmente, vai continuar a crescer em nosso estado. E são pessoas novas que estão perdendo as suas vidas. Aqui fica até um recado para toda a sociedade. Compreendam, orientem seus filhos, porque aquelas pessoas que se envolvem com o tráfico de droga, elas têm uma vida curta, elas acabam perdendo a sua vida ou vão ser presas. Não tem outro caminho, Diego. E isso nós estamos falando de pessoas de 16 a 30, 32 anos de idade, que geralmente perdem a sua vida ou ficam presas. Obrigado, coronel. Até já.